Oiê, e aí? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre estática, o último assunto tratado na mecânica, mas que também engloba outras partes da física. A estática é a parte da física que estuda os corpos estáticos. E você se lembra o que é um corpo estático e como é que faz? Vamos lá, depois da vinhetinha. E aí? Então vamos lá, olha, vamos entender, vamos lembrar, né, do que é o corpo estático. Então, você pegar aqui, olha, eu preparei uma luzinha bem rapidinha. Ó, um corpo estático, então, é a parte da física responsável pelo equilíbrio estático. Equilíbrio estático é quando a resultante de forças nesse corpo é zero e o momento ou torque também é zero. Aí você fala assim, Virgílio, eu não vi torque ainda. Tá bom? Não tem problema. Hoje nós não vamos falar de torque, tá? Então a gente vai falar da estática de um ponto material. Depois nós vamos falar, numa outra ocasião, estática do corpo extenso. E aí na estática do corpo extenso, sim, precisamos saber torque. Ah, então tá, Virgílio. Então, força eu lembro, força eu sei. Força é m vezes a. Exato. Nesse caso, a força não vai fazer diferença. Por quê? Porque vai ter, pode existir, mas vai sempre existir uma outra ou um outro par, enfim, uma série de forças que vai anular aquela. Então, a resultante das forças sobre um corpo é zero. Ponha isso na sua cabeça. Virgílio, para um corpo estar em equilíbrio, precisa estar em repouso? Resposta: não, não precisa. Para um corpo estar em equilíbrio estático, precisa estar em repouso? Sim. Equilíbrio estático é equilíbrio de repouso, tá? Força zero. Virgílio, todo corpo que está em repouso está em equilíbrio? Não. Lembra quando a gente lança um corpo para cima? Chega no ponto mais alto, ele para e volta. Pô, é só a força-peso que está atuando sobre ele, então tem força ali. Ele vai parar e depois ele começa a voltar para o chão. Então, fique bem esperto, bem esperta nisso, tá bom? Nem todo corpo em repouso está em equilíbrio, tá? E nem todo corpo em equilíbrio está em repouso. Mas um corpo que está em equilíbrio estático, a esse sim, resultante das forças zero e momento resultante ou torque resultante zero. Então esse é o momento do nosso curso em que você vai precisar prestar bastante atenção na decomposição vetorial. E se você se lembrar de coisas que eu sempre falo, lembra sempre de traçar o eixo do movimento. Mas Virgílio não tem movimento. Mesmo assim, caso fosse ter um movimento, ele seria para onde? Então lembra, sempre existe um eixo tangente e um eixo normal. Virgílio, eu posso sempre falar eixo x e eixo y? Ah, pode. Eu posso sempre falar eixo horizontal e eixo vertical? Não, porque no plano inclinado, por exemplo, o eixo tangente ao movimento não vai ser horizontal, tá? E o eixo normal ao movimento não vai ser vertical. Então eu sempre gosto do eixo tangente e do eixo normal. Bom, então não é tão complicado, né, professor? Não. E também não tem fórmula, né? Não tem. Não tem nenhuma equação. Não tem fórmula, não tem equação, não tem nada. Ah, então, o que eu vou precisar saber? Você vai precisar se lembrar da decomposição vetorial. Por exemplo, vamos imaginar que eu te dei uma questãozinha aqui. Essa questão caiu na Unesp, tá? E ela é uma questão que geralmente assusta as pessoas. Então, olha, ele fala assim: um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme ilustra a figura abaixo. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro, um medidor de força, tá? Então ele vai medir a tração, lembra disso? E verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. O peso em newtons da esfera pendurada é de quanto? Então, olha, esse dinamômetro marca 10 newtons. Ah, Virgílio, o que isso significa? Se você parar para pensar,
nem significa muita coisa, né? Então a única coisa que eu sei aqui, ó, vamos pegar, é que a força do dinamômetro, se a gente chamar esse dinamômetro de 1, por exemplo, então a força do dinamômetro, que eu vou chamar de T1, vale 10 newtons. Opa, ficou muito feio isso, né? Ai, Virgílio, ficou muito feio, é verdade, ficou mesmo. 10 newtons. Mas, Virgílio, então quais são as forças? Bom, a gente conhece uma, né? A gente conhece aqui a força-peso. Olha só. Essa força a gente está careca de saber quem é. Legal, essa força, inclusive, é medida por massa vezes gravidade. Tá, mas e as outras forças? Ah, então você tem uma atração aqui e você tem uma atração aqui. Ô, senhor, tá meio complicado. Eu vou te mostrar lá na lousa, quer ver? Vem comigo, ó, vamos lá. Olha só, vou te mostrar aqui na lousa, porque daí acho que vai ficar mais fácil. Você tem duas situações idênticas, então eu vou te mostrar as duas situações, tá? A primeira situação, então você vai escolher uma delas para resolver. Qual que eu faço sempre? Essa. Mas eu vou te ensinar as duas. Então, por exemplo, essa aqui, você vai traçar o eixo do movimento, não tem movimento, né? Equilíbrio estático, mas você vai traçar os eixos. Quais são os eixos? Eixos. Ó, pega este ponto aqui. Por que eu vou escolher esse ponto? Porque ele é o ponto de interseção dos três fios, tá? Então não é nenhum segredo, não. Tá? Não é nenhum macete também. Virgílio, se eu pegar aqui, beleza, vai estar em equilíbrio aqui também, qualquer ponto. Mas você vai escolher o ponto de interseção. Bom, aí você vai traçar dois eixos, o eixo X e o eixo Y, por exemplo. Traçou aqui, ó. Eixo X, eu gosto sempre de falar de eixo tangente e eixo normal. Então, pensando no movimento possível do bloco, né? Esse aqui é o eixo normal. E esse aqui, ó, é o eixo tangente. Ô, professor, por que isso mesmo? Vou te lembrar. Isso aqui é pelo seguinte. Quando uma força estiver fora desse eixo, você sabe que você tem que decompor. Entende isso, não? Ó, quando uma força estiver fora do eixo, você sabe que você tem que decompor. Então, por exemplo, vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tem o peso. Que legal, senhor. E aqui para cima a gente tem a tração. Bom, mesmo fio, põe isso na sua cabeça. Mesma tração. Então aqui a gente tem a tração. Então esse ponto aqui é a tração, não é? Exato. Então essa tração que puxa esse fio para baixo, tá? É a mesma tração que puxa o fio, que puxa o bloco para cima, beleza? Eu vou chamar essa tração de T3. E aqui você tem, então, T1, que foi aquilo que eu te falei, e aqui você tem T2. Então, ali o T1 é onde está o dinamômetro, não é? E aqui você tem o T2. T1. Quais são as forças que estão fora? As forças que estão fora do movimento são T2 e T1. Então, elas não são nem tangentes, nem normais. Então, o que você tem que fazer? Decompor. Aí, aqui, ó, vamos lá. T2, você vai decompor no eixo X, vamos falar de X mais fácil, né? Ó, você vai chamar isso aqui de T2X. Virgílio, tem o T2Y. Exatamente. Mas, professor, qual é aquele ângulo? Né? Então, aqui a gente tem T2Y. Vamos lembrar, ó. Lembra do Z? Lembrou? Ó, aula de matemática, né? Lembrou do Z? Se você lembrar do Z, então você sabe que esse ângulo aqui, ó, vamos chamar ele de alfa, ele está aqui. Alternos internos, não é? Então o T2x, olha, o T2x é o cateto adjacente desse triângulo aqui.
se o T2x é o cateto adjacente desse triângulo, então, e o T2 é a hipotenusa, a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa é cosseno, né? Então, o T2x é T2 vezes o cosseno de alfa. E o T2y? O T2y é o T2 vezes o seno de alfa. Virgílio, tem um macete para isso, não tem não? Tem, uai. Tem sim, ó. O macete é o seguinte, o T que está com alfa é T com alfa. E o outro T, Virgílio? O outro T está sem o alfa, ó. O alfa está no T2x, então o outro está sem. Então o T2y é T sem alfa. Então, T com alfa, T sem alfa, tá? E do outro lado? Bom, do outro lado você também tem que decompor. Aí eu vou fazer com o giz roxo, ó. Você também vai decompor isso aqui. Em T1y e T1x. Aqui você não está tão preocupado com o tamanho dos vetores e tal. Por isso que eu não gosto muito deste método, tá? Então aqui, vai lá, T1y. Eu não gosto muito desse método por isso. Então o que você tem aqui, olha? Onde está o ângulo? Ali, Virgílio, tem um outro ângulo, beta, né? Pode ser. Aqui tem um ângulo beta, ó. Então esse aqui é o beta. Beleza. Por quê? Porque você aprendeu o Z. Não aprendeu? Você aprendeu, ó, alternos e internos. Então, o T1y é o T que está sem o beta. Então, T1y é o T sem o beta. E o T1x? É o T com beta, senhor. T1x é o T com beta. Tá vendo? Então, assim, você tem que saber decomposição vetorial. Tem por quê? Porque parece demais o vestibular, parece muito. Então, você tem que saber decompor o vetor. Bom, qual o vetor que você vai decompor? Sempre o que estiver fora. Por exemplo, o T3, que é o peso, você vai decompor para quê? Para nada. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai olhar, já que é um exercício de estática, e o exercício falou que está todo mundo em equilíbrio estático, então você vai perceber, por exemplo, que no eixo X, no eixo X, a gente tem que T2x é igual a T1x. Não tem mais nenhuma força aí, tá? E no eixo Y, Virgílio, que louco, no eixo Y, você vai perceber que o peso T3, né, é T2y mais T1y. Então, T1y mais T2y é igual ao peso. E aí você mata o exercício. Nossa, senhor, mas é muito trabalhoso, né, não? Olha, não. Não, porque depois isso aqui acaba ficando no automático, né? Acaba ficando no automático, acaba ficando até fácil, assim, para falar a verdade. Mas esse não é o jeito que você faz, né? Não, não é. Esse não é o jeito que eu faço. Então, se eu for fazer um exercício, eu não vou usar essa forma, tá? Eu vou usar uma outra forma, porque eu tenho que lembrar que os vetores também eles podem ser somados pelo método poligonal. Então, se ele fechar o polígono, ele é zero. Bom, aí como é que eu faço isso? Então, olha só, que aqui também não é tão fácil assim. Eu já sei que tem, eu observo aqui, eu sei que tem 3 forças, tá? Eu sei que esse ângulo aqui é alfa. Eu sei porque a gente falou disso, né? Falou que esse ângulo aqui é alfa e esse ângulo aqui é beta. Beleza? E eu sei que essa força aqui, olha só, essa força é a força tensora 1. Aí, em vez de eu fazer ela petitiquinha, eu vou fazer ela do tamanho do fio. Então, aqui para mim vai ser T1.
E o T2? Lembra, eu tenho que fazer o polígono, eu tenho que fazer a origem de um vetor com o destino do outro. Ó, passou polícia aí. A origem de um vetor com o destino do outro. Então aqui tem um T2 puxando para lá. Ah, senhor, então o T2 está aqui, é? Isso. Você vai fazer o T2 aqui. Mas, Virgílio, de que tamanho? Não é do tamanho do fio, né? Eu vou te falar que tamanho que é. Rapidinho. Aqui vai estar o T2. E a gente tem o peso para baixo. E aí o polígono vai se fechar. Tá vendo? Então, o tamanho do T2, você escolheu o T1. Se você tivesse escolhido o T2, o T1 ia lá embaixo, tá? O tamanho do T2 é o tamanho que fecha o polígono, porque você sabe que o peso é vertical, né? Vertical para baixo. Aí, olha que interessante. Aqui tem T2 peso. Onde está o ângulo de 90 graus? Tá aqui, ó. Olha o ângulo de 90 aqui. Onde está o alfa? Vou colocar de verde, né? É mais fácil. Olha o alfa aqui, ó. Porque eles são complementares, né? Se esse cara aqui é 90, então beta mais alfa é 90. Eles são complementares. Então aqui aparece o alfa. E aqui? Aqui aparece o beta. Nossa, Virgílio. E agora o peso é a hipotenusa. Tá vendo? O peso é a hipotenusa. Agora, você vai... Virgílio, eu vou usar alfa ou beta? Aí é contigo, tá? Por exemplo, você quer usar o alfa. Então tá. Então, ó, em relação ao alfa, olha só. O T1 é o cateto adjacente. O T2 é o que se opõe ao alfa. E o peso é a hipotenusa. Então, o T1 é o peso vezes o cosseno de alfa. Ô, Virgílio, então é também peso vezes seno de beta, né? É, porque eles são complementares, exatamente. E o T2? O T2 é igual a peso vezes o seno de alfa. Assim, eu particularmente acho mais fácil, acho mais rápido e acho que tem uma menor chance de você errar. Então eu acredito que tem uma chance muito pequena de você errar esse exercício fazendo do método 2. Agora, vamos dar uma olhada no exercício lá de novo? Ó, vem comigo, ó. Continuo falando aqui. Então, vocês estão me ouvindo, né? Você está me ouvindo. E a gente vai voltar para cá, ó. Volta para cá. Olha eu aqui de novo, tá? Aí, vamos lembrar? Olha o que eu fiz. Olha o que a gente vai fazer aqui. Você vai escolher... Virgílio, eu vou escolher o T2. Eu vou escolher o T2, tá? Eu vou escolher. O professor está na frente do negócio, desculpa. Ó, eu vou escolher o T2, tá bom? Então, ó, pega esse ponto. Aí vamos lá. O T2 ele tá aqui, ó. Ó. Esse aqui é o T2. Gente, é porque ele é menor. Tá bom? Então o peso vai estar aqui, né, Virgílio? Peso vai estar aqui, ó. E o T1? O T1 vai estar aqui, você vai continuar ele, ó. Vai pôr a régua aqui e vai continuar ele aqui. O Virgílio está fazendo com régua isso aí? Tô não. Nossa, como você consegue? Né? Aí, olha que interessante. O professor, pega a borracha. Vou pegar. Perdão, peguei a borracha. Ó. Vou apagar isso aqui. Então, olha o que a gente tem. Vamos lá? A gente tem esse cara aqui, que é o peso. Que é o que a gente quer saber, né? Então, esse aqui, ó, é peso. Tá bom? Este aqui é o T1. Virgílio, mas esse você tem, né? Tem sim, ó. Esse vale 10. E esse aqui é o T2. Virgílio, você quer o T2? Quero não. Né? Tô afim, não quero mesmo. Pra quê que eu quero o T2? Ele não pediu? Então, o que ele me pediu, ó, foi o peso. E agora os ângulos?
Então agora, se você estava prestando atenção em mim quando eu fiz lá os ângulos, você já sabe que este cara aqui, ó, é o 30. Este cara aqui é 90 e este aqui é o 60. Bom, eu quero o peso e tenho o T1. Então você pode usar o cosseno de 60 ou o seno de 30. Ah, Virgílio, o seno de 30 eu sei que é uma beleza. Foi o primeiro que eu aprendi no negócio, 1, 2, 3, T2, 1 lá do professor. Então tá. Então vamos olhar para o seno de 30 sem fazer a fórmula, tá? Então seno de qualquer ângulo, seno de θ é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, eu vou fazer o 30, né? Então, seno de 30 é igual ao cateto oposto a 30, que é 10, dividido pela hipotenusa, que é o P. Ah, multiplique em cruz, né? Exato. Multiplicando em cruz, ou melhor, vamos fazer o seno primeiro, né? O seno de 30 é meio. E 10. Percebe que o meu zero não sai de jeito nenhum, né? Dividido pelo peso. Agora sim, ó, multipliquei em cruz. Multipliquei em cruz, traz para cá. E a gente vai ter que P é igual a 20 newton. Pronto. Esse exercício é difícil? É. É sim. Por que ele é difícil? Não é assim, você fala assim, nossa, Virgílio, mas ele não é muito difícil, né? Não, né? Não. Claro que não é muito difícil. Mas ele é um exercício que assusta, né? Então, uma figura dessa é uma figura assustadora. Ela assusta. Professor, tem mais algum aí? Olha, eu pus mais um aqui. Eu vou te mostrar como que é para fazer esse exercício. Ele caiu na FUVEST. Ele deu um medo danado nas pessoas, mas danado, danado, danado. Foi um negócio louco assim, tá? Então assustou muito todo mundo. Mas é um exercício difícil? Claro que não, mano. Claro que não. Por quê? Porque você vai usar a mesma coisa que eu te falei. Então vamos chamar isso aqui de TB, né? Porque tem um B ali. Então, ó, vamos lá? Virgílio, engrossa um pouquinho esse trem aí. Tá bom. Ó, então vem comigo aqui, ó. Eu tô lendo no chat aqui o pessoal falando para engrossar a seta. Então vai ficar maior um pouquinho. Então, ó, esse cara aqui é o TB. Aí, olha o TA aqui, ó. Ah, aqui ficou no horizontal, ficou fácil demais, senhor. Não é? Ficou demais, ó. Então, esse cara aqui é o TA. E onde está o peso? Aqui, ó. Fechando o polígono. Eu sei que tá fechado, eu tô fazendo exercício de estática, mano. Tá vendo? Bom, aí vamos lá para os ângulos, né? Então vamos pegar aqui a caneta. Esse cara aqui é 90, é a única coisa que eu sei. E aqui eu não sei. Então olha só, o que a gente tem? O peso P é suspenso por dois fios, presos em paredes em A e B, como mostra a figura adiante. Pode-se afirmar que o módulo da força que tensiona o fio preso em B, então ele quer saber a força em B em relação ao peso. Então, ó, vamos lá? Eu não sei se você consegue perceber aí, eu consigo, que esse triângulo aqui, ó, esse triângulo que está formado, ó, esse triângulo formado, ele é equivalente ao triângulozinho, olha só, L, vê se você consegue perceber isso aqui, L, aí ó, 2L menos L, L, ah, rapaz, e aqui então é L raiz, ops, não saiu raiz, ó, raiz
de 2. Por que eu sei disso? Porque é a diagonal do quadrado. Não é? Então é a diagonal do quadrado. Mas mais do que isso, você sabe que esse cara aqui então é 45 e esse aqui é 45. Tá? Então você já sabe quais são esses dois ângulos aqui. Aí vamos pegar então um 45, eu quero TB, não quero? Ó, o TB, então o TB aqui é a hipotenusa. Tá? Então agora não é o peso, é a hipotenusa. Olha só que legal. O TB é a hipotenusa, peso está aqui e aqui está o TA. Esse cara é 45. Ah, bom, eu quero saber em relação ao peso? Quero. Então, se esse é L, esse aqui é L, esse aqui é L, então vê se você consegue perceber. O TA vale peso. Ah, então é P raiz de 2. É. Ah, não, mas não entendi não. Né? Vamos pegar um 45 aqui? Ó, vamos pegar esse 45 aqui, ó. E aí vai ser seno de 45. Então, ó. Seno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Eu preciso treinar mais, né, a letra. Seno de 45, você tá careca de saber, meu. Tá careca de saber que é raiz de 2 sobre 2. Que vai ser igual a cateto adjacente, que é o peso, não é? É o peso. Aqui, ó, 45 aqui eu peguei. Qualquer um, né? É o peso. Ai, ai. Dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero, que é o TB. Ah, então vai dar TB é 2P, ó, 2P sobre raiz de 2. Então, TB é 2P sobre raiz de 2. Ah, você tá careca de saber que tem que racionalizar. Racionalizando isso aqui, se eu não ficar na frente, né? Ah, não, o senhor tá longe do negócio, não é? Ó, se eu não ficar na frente, tô aqui me olhando, a gente vai ter que aqui, ó, o TB vai dar raiz de 2P. Então, o TB é igual a raiz de 2 vezes P. Fiquei na frente? Ah, não deu. Então deixa, vai. Então, ó, raiz de 2P. Então, essa aqui é a resposta. É difícil, mas lógico que é como eu disse, esse exercício ele deu até uma assustada nas pessoas. Ele deu uma assustada. Então, não é um exercício fácil, né? Não é um exercício, como é que eu vou dizer? Não é um exercício trivial. Então, os exercícios de estática, eles são basicamente isso. Eles não são difíceis, nem um pouco, não são difíceis nem um pouco, mas precisa ter essas sacadas. Então ele não é difícil de fazer depois que você tem a sacada. O problema disso tudo é você ter essa sacada. Ah, Virgília, é difícil de ter essa sacada. Tem que lembrar de decomposição, seno, cosseno, vai ter que lembrar de tudo isso, tá? Mas, enfim, aparecer um exercício assim, tem que fazer. Olhar para os triângulos. Então tem muito exercício nesse estilo, por exemplo, em que o cara coloca aqui, ó, uma carga. Ele coloca uma carga que tem uma força elétrica, por exemplo. Tem campo elétrico, tá? Então, assim, tem fio. Ah, pode ter um campo magnético ali. É que é estática, né? Então não vai ter movimento. Se não tiver movimento, não tem força magnética. Mas, enfim, pode ter outras coisas, tá? Então, pode estar num plano inclinado, tem que ficar meio ligado nisso daí, tá? Bom, é isso que eu tinha para falar hoje. Você viu aí que tem questão 1 e questão 4. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa lista está disponível, né? Então, essa lista vai estar disponível aí. E então são 5 questões. Tenta fazer a lista inteira e a gente conversa numa próxima ocasião. Próxima aula vai ser equilíbrio de corpo extenso. Eu acho simplinha. Vocês vão gostar.
Belezinha? Gente, é isso. Muito obrigado e tchau. Ah, não esquece, hein? Ai, nossa senhora, né? Não esquece de curtir essa coisa aí. Compartilha, né? Para as pessoas terem acesso às aulas e tal. Então curte aí e é isso. Tá? Valeu. Tchau, tchau.